tem uma questão assim que o pessoal fala, né, que é qual é a sua identidade, né? Você tem que saber quem você é. E minha identidade era ser arquiteta. Cada um que está aqui está numa fase diferente, né, dos Estados Unidos. E uma coisa que a gente estava conversando antes é que é importante o imigrante não pular etapas, né? A gente não se frustrar, porque chegou aqui, a minha carreira é essa, no Brasil, aqui eu sou isso. Lá no Brasil, a gente, para sobreviver como arquiteto, tem que ter seu escritório, né? A gente sabe disso. Sim, eu não achava que ia estudar arquitetura aqui, por quê? Para que eu vim para cá aprender uma coisa que eu nunca vou usar no Brasil, né? Na minha cabeça, porque tudo aqui é tão diferente. Antes tinha pensado na arquitetura dessa forma, a gente começa com planta, bem para depois chegar na imagem sendo no final. E ela agora começou com a imagem, daí vai pra planta, ela vai... Gente, isso é tão... Assim, na cabeça da gente é tão diferente, né? Eu nunca teria feito um projeto quando eu cheguei aqui sem saber de nada para um cliente, porque apareceu a oportunidade. Eu fico impressionado, o pessoal aceita, né? A minha ideia de arquitetura não é construção. Oi, pessoal, eu sou Luciana Triplett, arquiteta aqui em Boston, e esse é o projeto delas. Oi, Luciana, eu tô muito feliz de tê-la aqui, e a razão é muito simples, muito direta. A Luciana, ela é minha conterrânea, ela nasceu em João Pessoa, ela também é arquiteta, assim como eu, no Brasil, mas ela desenvolveu toda a carreira dela aqui nos Estados Unidos. Há 25 anos atrás, ela chegou aqui, fez um mestrado no Boston Architectural College, que é uma universidade maravilhosa focada em arquitetura, design, na nossa área. E ela também é palestrante na AIA em São Francisco. Uma das coisas também marcantes da carreira da Luciana é que ela é coautora num livro chamado City Shapers, que é basicamente arquitetos de todo mundo que falam como, na verdade, a influência deles aqui desenha as cidades, né? Desenha a arquitetura. Luciana, estou muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la. Seja muito bem-vinda ao Projeto Delas Podcast. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Já sou fã, né? Já tenho assistido vários capítulos, vários episódios do podcast de vocês e é um prazer poder estar aqui e poder contribuir também. Ai, Luciana, muito obrigada. A gente sabe, né, para quem está começando a carreira em arquitetura, que é um desafio muito grande vir para os Estados Unidos e começar a atuar como arquiteto, né? Muitas pessoas começam por procurar vias alternativas, né, para fazer com que isso seja uma possibilidade, já que ser arquiteto licenciado nos Estados Unidos é muito difícil, né? É uma jornada longa para você conseguir. Eu queria saber de você, se você pode contar um pouquinho como foi essa jornada e como você conseguiu se tornar licenciada e empreendedora aqui. Certo. Primeiro eu quero explicar que essa dificuldade não é porque a gente é brasileiro, nem é porque a gente é imigrante. O NCARB, que é o órgão, né, que regulariza a profissão de arquitetura aqui nos Estados Unidos, eles dizem que a média para se tornar licenciado nos Estados Unidos é 13 anos e meio. Então, assim, é uma jornada, por quê? Porque ela envolve 3 pilares mais importantes. Um é a educação, você tem que se formar numa universidade que é reconhecida pelo NCAP. Agora, para explicar o que é isso, mas é um órgão que determina se as horas que você fez do curso são suficientes para dizer que você tem um diploma de bachelor na arquitetura, certo? E a partir daí, você também tem que ter as horas de experiência trabalhando sob a supervisão de um arquiteto licenciado aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa, assim, que todo mundo tem que passar também, e tem todas as áreas diferentes que você tem que trabalhar dentro do escritório de arquitetura, tipo, desde site analysis até project management. Então, assim, são várias áreas que você trabalha quando você começa e quando você já está numa posição maior dentro do escritório. Então, você tem que mostrar que que preencheu aquelas horas, né? Na minha época, eram 5.800 e tantas horas. Hoje já baixou bem mais, graças a Deus, para o pessoal mais novo, de 3.800 e tantas horas, uma coisa desse tipo. E muita gente do Brasil já pode também usar algumas horas, se não me engano, 50% pode ser usado das horas que trabalhadas fora do país também. Isso também ajuda para quem vem para cá. E o terceiro pilar são as provas, o AREs, né, o Architecture Registration Exams, que são 6 provas.
Foi uma mudança também que houve ao longo dos anos. Quando eu comecei, eram mais provas, 7. Era um sistema antigo chamado 4.0, agora é o 5.0, que eles mudaram radicalmente as provas. Então, foi bem complicado para pessoas como eu, que começou no sistema antigo e mudou para o novo, porque naquela época também existia o rolling clock, quer dizer, não só algumas provas que você fez aqui não eram aproveitadas para o sistema novo, você tinha que fazer e refazer, como também se você não passassem todas dentro do período de tempo, você perdia. Então, foi uma das coisas que aconteceu comigo, porque eu não foquei no começo da minha carreira em passar logo de uma vez, e fui aos poucos, e fazendo uma prova por ano, e blá, 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 e isso me prejudicou, porque aí quando o rolling clock me pegou, eu perdi praticamente todas as provas de novo, sistema novo. Mas eu vou chegar a tudo isso, que eu não desisti. Então, isso é importante para eu contar a todo mundo, porque na vida a gente vai passar por altos e baixos, e vai ter hora que a gente vai levar aquela, né, que vai querer derrubar a gente, e a gente vai dizer, não desiste. E foi aí que eu botei mais esforço e consegui obter minha licença. Mas uma das coisas que eu ia falar, né, a gente está no começo de 2026, então uma coisa interessante para animar o pessoal que está com seus objetivos para esse ano, de tanto o que eu passei na minha carreira de arquitetura, como quem está aí escutando esse podcast vai se identificar com isso, que para a gente alcançar nossos sonhos, né, as coisas que a gente quer conseguir alcançar nos Estados Unidos, tem umas regrinhas, assim, tem umas coisas que tem que acontecer, tem que existir. E eu demorei um pouco, porque na realidade não era meu foco no começo, porque quando eu vim fazendo mestrado, então nos meus primeiros anos foi estudo, depois foi casar, depois foi o trabalho. Eu trabalhei no escritório, nos top escritórios aqui de Boston, então na época ali era meu sonho, ali já era o auge para mim, de trabalhar naquele escritório, que eu lembro quando eu morava em João Pessoa e sonhava, um dia eu vou trabalhar no escritório internacional, pronto. Então assim, eu só ia todos os dias pro escritório, eu me achava assim, sabe, que parecia assim que era o auge. E depois a gente vê que tem os objetivos vão aumentando. Então, é interessante falar isso, porque cada um que está aqui está numa fase diferente, né, dos Estados Unidos. E uma coisa que a gente estava conversando antes que é importante o imigrante não pular etapas, né, a gente não se frustrar, porque chegou aqui, a minha carreira é essa, no Brasil, aqui eu sou isso. Está trabalhando, fazendo comida, sei lá, qualquer outra coisa que não tem nada a ver. E se realmente o seu objetivo é o profissional de uma coisa que você tem dentro de você, que é seu chamado, que é o que você quer fazer para a sua vida, o fato de estar às vezes eu não queria que fizesse você desistisse disso, né? Então, eu queria depois poder compartilhar um pouco dos, tipo assim, advice, né? Como é que diz em português? Advice. Fique à vontade. Não, eu tô pedindo para vocês traduzirem para mim, porque às vezes... Conselho. Conselho. Aí veio em inglês e não veio em português. Mas acontece, né, gente? A gente sabe que... O tempo inteiro. Aham. Então é isso. Então, assim, eu queria depois, só para fechar né, em relação a não só o que eu passei, mas como eu olharia as pessoas que estão na sua própria jornada, né, e o que é que eu diria para essas pessoas que estão tentando chegar lá. Mas é isso, obrigada, pessoal, por estar aqui. A arquitetura é uma carreira lindíssima. Eu não queria que as pessoas chegassem aqui e ficassem restritas a fazer só isso, só drafting, só quando, assim, você pode flourish, você pode chegar aqui e conseguir os seus sonhos também. Lógico que cada um no seu tempo. Eu sei que o tempo que passou para mim não é o que todo mundo teria eu já teria desistido há muito tempo. E eu conheço muita gente que desistiu mesmo, viu? Que, tipo assim, mudou a profissão, foi fazer outras coisas. Eu falei, tá doido, você me dizia que era louca. Eu pensei, não, você é uma coisa de doida, você estudar isso tudo, não sei o quê. Mas é aquela coisa, quando tá dentro de você, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Então, é por aí, eu persisti, digamos assim. Só para entender, você levou 13 anos para conseguir toda ser licenciada? Não, isso aí é o que, em geral, na média, independente o que eu passei, é o que o NCARB diz que as pessoas passam para tirar sua licença. Porque tem a história da faculdade, tem as horas e tem o tempo de estudar para as provas. Né? Então, tem todo um desafio, porque quando a gente faz mestrado, a gente acaba estando numa idade que
quando for ter filho, tipo assim, a minha prioridade foram os meus filhos. Então, eu não estava estudando para as provas quando meus filhos estavam no kindergarten, quando estavam bebezinhos. Então, assim, é isso que eu quero dizer, assim, foram outras prioridades, tá entendendo? Aí depois, quando eles começaram kindergarten, que eu vi que tinha uma coisa mais do horário, ser mais certinho, poder me organizar melhor, foi quando eu disse, não, agora é minha vez. E eu tive 2 filhos, então assim, eu tive que esperar até o segundo estar nessa fase, entendeu? Então assim, eu tava trabalhando, porque uma coisa boa dos Estados Unidos, que lá no Brasil, a gente, pra sobreviver como arquiteto, tem que ter seu escritório, né? A gente sabe disso. Sim. Porque vai ganhar muito pouco trabalhando pros outros, etc. Então, a coisa boa dos Estados Unidos é que você trabalha, como meu marido também é arquiteto, no escritório de arquitetura, você tem todos os benefícios, você ganha bem, assim, você tem uma vida confortável. Então, não é uma coisa assim, nem todo mundo prioriza passar nas provas, porque é uma coisa assim, eu não vou ter meu escritório, porque quando você tira a sua licença é quando você pode assinar projeto. Mas quando você trabalha para o escritório, o dono do escritório que está assinando os projetos. Então você acha que, então por que eu preciso me preocupar com isso? E é normal. Então, mas assim, a gente vê que para crescer dentro do escritório, dentro da sua carreira, faz diferença você dizer que é licenciada, você tá numa posição dentro do escritório de respeito, você se tornar partner dentro do escritório. É raro você não precisar ter sua licença. No maioria dos escritórios, isso é um requirement, sabe? Então, assim, não só isso, mas o que às vezes eu disse até lá no grupo recentemente que, você vai aumentar o que você vai ganhar financeiramente. Mas eu não queria tanto que as pessoas focassem nisso. Eu sei que é uma consequência, sabe? Mas aí tem gente que diz, mas nem todo escritório vai lhe recompensar com mais, isso aqui. Concordo, mas se você sair daquele escritório, for para o escritório e você for fazer uma entrevista dizendo que é licenciada, é uma coisa, você dizer que é draft ou design é outra. Então, assim, o poder de negociação é bem melhor. E se você está dentro do seu escritório e você quer crescer, é muito difícil uma pessoa não licenciada estar acima, tá entendendo? Assim, para você manager outras pessoas. E eles esperam isso de você. Então, assim, é normal. Não só isso, mas quem está aprendendo e crescendo sempre na sua profissão, é natural, né, Gabriela? Você diz assim, eu não vou parar aqui, eu quero mais. Então, assim, você fazer por você mesmo, eu acho que é importante, sabe? Porque tem uma questão, assim, que o pessoal fala, né, qual é a sua identidade, né? Você tem que saber quem você é. E minha identidade era ser arquiteta. Então, assim, por muitos e muitos anos, não poder dizer eu sou arquiteto, quando me falava para outras pessoas, me apresentava, eu sou designer. Tipo assim, aquilo ali, dentro de mim, sabe? É difícil, sabe? Porque a gente sabe que não era a minha identidade. Então, assim, eu reclaim my identity, né? Como dizem. Então, tem um pouco disso. Né? Você mencionou que a gente pode agora utilizar um pouco da experiência que teve no Brasil para fazer isso aqui, ou foi um misunderstanding? Não, uma pessoa que eu conheci, brasileira, que tirou licença recentemente, eu encontrei com ele, eu fui para o evento do CAL, a primeira Conferência Internacional de Arquitetura em Brasília. Eu fui lá esse ano, foi maravilhosa. Eu fiquei assim, achei até melhor do que a do AIA, aqui para nós, que os americanos estão escutando. Mas eu achei muito massa, porque fui focado muito em design, os arquitetos que estavam lá eram muito massa. E eles trouxeram muito arquiteto de fora também. Então, teve muito de biofilia, teve muito de... foi, assim, todos os assuntos que eu gosto mais também. Mas, enfim, aí, eu conversando com ele, né, ele disse isso, que ele aproveitou muito das horas que ele tinha do Brasil. Agora, como está sempre mudando, porque eu fui para a apresentação do NCARB lá, e eles já estavam querendo mudar de novo para, talvez, facilitar mais, aproveitar horas de fora. Então, não vou dar exemplo sem ler mais sobre isso, sabe? Porque eu sei que foi falado, mas eu não sei se já foi confirmado, porque foi uma coisa que eles chegaram, essa coisa que eu disse 50%, eu não lembro se foi uma coisa que eles estão estudando ou se já está sendo aplicado, entendeu? Mas é interessante isso, porque todo mundo já tem essa experiência, né, quando vem para cá, ainda mais quando não vem muito, muito novo, né? Então... É verdade. Luciana, eu também sou arquiteta, né? Além de sermos de João Pessoa, somos arquitetas no Brasil, que é incrível. E quando eu cheguei aqui, eu não tô na arquitetura, eu tô na construção. Então, eu sou gerente de projeto em construção. Quando eu cheguei aqui, eu tive muitos desafios, porque o sistema métrico não é o sistema que eles usam aqui, eles usam o sistema imperial.
E aí tem muitos outros desafios, né? O sistema construtivo é diferente, a terminologia é diferente, a forma como se trabalha, tudo é diferente, né? Então, quais foram os maiores desafios ou desafios principais que você observou e enfrentou quando você chegou aqui, que você comparava com o Brasil e dizia, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, mas e aí as coisas foram, né, se encaixando, acontecendo e vai ficando fácil, né, ao longo do tempo. Você pode falar um pouco Eu não sobre isso? achava que ia estudar arquitetura aqui. Por quê? Porque justamente isso. Para que eu vim para cá aprender uma coisa que eu nunca vou usar no Brasil, né? Na minha cabeça, porque tudo aqui é tão diferente. Então, assim, eu passei meu primeiro ano aqui, na realidade, estudando inglês na Harvard, que eles têm o curso da Harvard Business School, que tem vários cursos na área de administração e também de línguas. Então, eu achava que eu vinha passar um ano estudando inglês, blá, 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 e voltar. Então, eu não achava, minha vida tomou um rumo que eu não esperava, sabe? Eu não vim aqui, tem muita gente que vem aqui lá e ganhar dinheiro, nada disso. Eu queria ter experiência de vida, eu queria ter isso antes de ter meu escritório de arquitetura lá, tipo assim, porque uma vez que a gente tem escritório é muito mais difícil vir, né? Então, eu não vim sabendo o que ia acontecer. Aí, o que é que aconteceu? Eu conheci a Boston Architectural College e isso mudou minha vida, porque quando eu fui lá e eles falaram que parte do currículo deles é você trabalhar no escritório de arquitetura, porque eu ganhava crédito do trabalho para a escola, porque eles têm essa filosofia de aliar o conhecimento prático com o acadêmico. Então, assim, a gente tem aula à noite e passava o dia no escritório trabalhando. Então, isso para mim foi, quer dizer, eu ia ficar aqui legalmente, trabalhando na minha área, ganhando bem, porque o escritório, o que eu recebia lá era suficiente para me ajudar a sobreviver aqui, pagar meu curso e tudo mais. Então, assim, foi fácil? Não. Foi bem pesado, porque foram anos de muito, assim, trabalhando durante o dia todo e estudando à noite. Mas foi, assim, para mim, eu lembro que a experiência, uma das melhores experiências da minha vida. Eu tava, como eu disse, outras coisas que eu não esperava e aconteceu. Mas voltando à pergunta sobre a dificuldade, aí o que é que acontece? Eu tava com meu visto de trabalho, então eu fui começar a fazer as entrevistas. Eu tinha meu currículo, etc, né, um portfólio ali mais simples, porque eu não estava com ele em inglês ainda, eu tinha acabado de chegar, assim, não estava toda pronta, né. E o que é que aconteceu? Aí o pessoal, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, you're in a funny position. Aí, meu inglês não era tão bom na época, eu fiz, what's funny about it? Tipo assim, mas eu entendi hoje eu entendo o termo, ele quis dizer assim, você é arquiteta por um lado, mas você não tem nenhuma experiência, então como é que a gente vai lhe contratar se você não vai poder trabalhar já fazendo o que eu preciso de você? Então, o que é que aconteceu? Eu entrei numa matéria lá, que é a área de Building Technology, né, e Construction, Drafting. Então, assim, isso foi, assim, divisor de águas para mim. Porque eu chegava lá mais cedo, queria, né, mostrar que eu quero aprender isso, eu tenho que aprender isso, senão eu não vou conseguir trabalhar aqui. Então, naquela época, você tem que lembrar, gente, hoje em dia as coisas são mais fáceis, né? Não tinha WhatsApp, não tinha... A gente tinha tipo assim, a gente tinha que aprender eu não tinha networking para ir atrás de emprego, então eu tinha que estar ali e provar que eu sabia aquilo. Então, dentro do curso, tipo assim, me coloquei meu coração, minha alma ali para aprender o máximo possível, chegava cedo, sentava na frente, só tirava então fazia tudo que o professor né, pedia de mim. Então, ele viu aquela disciplina, aquela coisa assim, o esforço que eu fiz. Aí, quando foi no final do semestre, ele perguntou, você já tem emprego? Na realidade, eu estava trabalhando em garçonete, porque eu tinha que sobreviver de alguma forma e não estava conseguindo emprego na minha área. Aí eu fiz, não, ele fez, você quer entrevistar no meu escritório? Ele era vice-presidente de um escritório em Cambridge. Aí eu fiz, lógico, e eu nunca esqueci que eu fui para essa reunião e ele, assim, até na hora de negociar o salário, eu não tinha nem ideia quanto é que se pagava no escritório de arquitetura. Ele perguntou, quanto é que você quer ganhar a hora? Aí eu disse, tarará. Aí ele, done! Aí eu fiz, será que eu falei muito barato? Porque eu provavelmente. Provavelmente, né? Na época, foi, acho que 17, tipo, você vai ganhar 17, isso é 25 anos atrás, né, gente? Então, assim, foi engraçado, a reação dele, assim, eu falei, não, contratada. Aí, pronto, aí depois que eu entrei no escritório, aí tudo muda, né, porque a gente começa a ter experiência que a gente não tinha e tudo mais. Mas tudo eu falei com você, Gabi, sobre
uma ideia que eu quero compartilhar no final desse podcast. Mas o que eu passei, na realidade, de ter esse curso, de ter essas informações, foi o que me ajudou a entrar no mercado de trabalho aqui, que é o que eu quero poder um dia ajudar as pessoas que estão na mesma situação e precisando de um help. E nem todo mundo pode fazer um mestrado, né? A gente sabe que são anos de educação, é caríssimo, etc. Então, assim, é diferente a realidade de todo mundo. Muita gente precisa entrar logo no trabalho para poder sobreviver e passar um tempo aqui. Até para a questão do visto, né? Você vir já com informação, é mais fácil você entrar no mercado de trabalho mostrando conhecimento. Porque o pessoal do Brasil é tão capaz quanto, eu digo a todo mundo, eu fiz, gente, dedique-se ao inglês, comece a estudar de lá, não vem assim, porque você fica muito dependente de brasileiro ou de outras coisas quando vem aqui sem saber. Então, uma das coisas que eu fiz antes foi focar nisso, de estudar. Na realidade, longa história, mas eu achava que ia para a Espanha, eu estava estudando espanhol, eu achava que ia fazer mestrado lá. Aí teve não sei se vocês lembram de uma época de um plano lá, qual foi daquele plano, meu Deus, que o dólar real ficou 1 para 1, não sei se vocês são da minha idade, para lembrar essas coisas. Isso faz bastante tempo, foi na década de 90, não foi? Aí meu dinheiro foi cortado na metade. Aí foi uma amiga minha que estava aqui em Boston, fez, Lu, vem pra cá. Aí ela tá desbrincando, tu vai ganhar mais dinheiro aqui como garçonete do que como arquiteta do Brasil. Eu digo, mulher, não diga isso não. Mas eu vim, e a gente foi mate, então assim, ela me trouxe pra Boston. E eu me apaixonei por Boston quando eu cheguei aqui. É tudo lindo aqui, né? Tu sabe, Gabi, morou aqui também. Outra coincidência entre a gente. Muita coincidência entre a gente foi garçonete, a gente morou em Boston, provavelmente tem muitas outras figurinhas aí que a gente não trocou ainda, que são provavelmente Gabriel. iguais. O nome do meu pai é Gabriel. Caramba, falo francês, morei na França. O meu nome é Luiz, o seu nome é Luiz? Esse podcast é o sinal. Gente, Black Mirror. Não. Mas, enfim, eu queria falar tudo isso só mais para entrar nos desafios, né? Esse foi o primeiro. Então, foram etapas. Inglês, trabalho, aí, o que é que acontece? O primeiro do trabalho foi conhecer os métodos construtivos, como você falou, código, como construir com madeira, nunca tinha construído com madeira, uma casa com madeira. Então, assim, tudo era muito novo para mim, né? Até as medidas, a gente nunca media com feet, inches. Então, assim, é uma curva, sabe? E a gente tem que ter paciência. E quem tá aí nessa jornada, saber que faz parte do processo, não é, né? Não é diferente para ninguém. E it's okay, sabe? De take some steps back, tipo assim, para depois chegar mais longe. Mas você vai chegar lá. É só. Isso para e para qualquer profissão, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam e com outras carreiras, né, às vezes até estabelecidas no Brasil, e aí tem que chegar aqui e achar uma opção que se encaixe, né, naquilo histórico que a pessoa já tem. E às vezes é um moedor de egos, né, porque muitas vezes as pessoas têm que aceitar um emprego que tá ali um pouco menor, né, para poder depois conquistar outras coisas. E eu admiro muito o fato de você ter tido a perseverança, né, de já começar a estudar, trabalhar. A gente que é imigrante sabe que não é fácil ter uma rotina de forma, ainda mais estando longe da nossa família, né, zona de conforto, às vezes chega aqui sozinho, sem saber a língua totalmente. Então, assim, não é fácil, né, a jornada do imigrante é fácil, mas o que a gente vê pelas histórias que a gente tem escutado é que nada vem fácil. Todas as conquistas das pessoas que chegaram até aqui e que estão contando as suas próprias histórias, né, inspiradoras, demonstra que precisa ter resiliência, precisa enfrentar essa caminhada e todos os desafios que ela traz. Então, isso é muito legal, porque demonstra para quem ainda está na etapa inicial de que é ok, você vai continuar e vai conseguir chegar lá, sabe? Eu acho que isso é uma mensagem muito boa para esse ano novo, pessoas se manterem firmes. E uma curiosidade, assim, que eu tenho, às vezes até mudando um pouco do tópico, é o avanço, né, das tecnologias, porque você já é arquiteta há muitos anos, né, e agora a dinâmica do mercado está mudando, novas tecnologias estão sendo incluídas, inteligência artificial, que é algo aí que está mudando muito o cenário da arquitetura, né, imagino eu. Como o profissional dessa área e de outras áreas, ao seu ver, devem se adaptar para essa nova realidade?
E vou até te falar por que eu tô fazendo essa pergunta. Eu tenho uma irmã que tá na época agora de fazer o vestibular e que pensa em fazer arquitetura, possivelmente. Aham. Mas um dos medos que existe, eu acho que para vários jovens, é como enfrentar essa nova realidade da inteligência artificial, né, como arquiteto. O que você acha disso? O AI, né, é inevitável. A gente sabe que já está aqui e veio para ficar. A gente teve Jordana aqui, eu vi que ela já deu um podcast maravilhoso sobre esse assunto, né? Então não vou nem tentar chegar ao nível dela de explicação nessa área, mas é uma dificuldade para quem já está há muito tempo, como eu, na arquitetura, de catch up, porque parece ser tanta novidade, é tanta coisa nova, e eu estou vendo que vai exigir da gente repensar até como a gente trabalha. Vou dar um exemplo. Eu assisti uma apresentação no YouTube recentemente, foi justamente ela mostrando o sistema dela de produção, mas ela não começa com planta e elevação, ela começa com inspiração, com prompts, né, assim, de dizer o que ela quer, o feeling. Eu achei maravilhoso essa coisa de você já chegar e dizer assim, a gente vai chegar nesse resultado. Então, assim, do tipo de ambiente, do tipo de percepção do espaço que ela quer, de tudo, tanto visualmente, como ela descreve, né, assim, o que ela quer chegar, que Tipo o conceito, né? Exatamente. Aí daí que quando o cliente aprova isso, que ela vai, aí é backwards o processo. Aí eu achei tão interessante isso, porque a gente nunca antes tinha pensado na arquitetura dessa forma. A gente começa com planta, bem functional, para depois chegar na imagem ser no final. E ela agora começou com a imagem daí vai para planta, ela vai, tá entendendo? Aí eu digo, gente, isso é tão, assim, na cabeça da gente é tão diferente, né? Porque, assim, é meio fantasioso. A gente começa com fantasia e onde quer chegar. Aí depois agora vai fazer make it real, sabe como é? Então, assim, eu acho que não tira o profissionalismo de quem sabe o que está fazendo, entender todas as outras questões que precisam estar incluídas de funcionalidade, de building code, layout, tem que fazer todo um sentido, né, aquilo que está lá. Então, assim, eu tô com medo, assim, pessoal achar que o AI está resolvendo tudo para você, porque vai ter coisa ali que não vai fazer sentido, vai ter coisa ali que, assim, em termos até do local, do clima, dos materiais, a gente tem que sempre entender que a arquitetura é local. Então, assim, o building code é local. E uma das coisas que eu vou falar depois, assim, do que eu quero quando passar essa informação de ensinar outras pessoas sobre a arquitetura aqui, é entender isso. Por exemplo, aqui o clima do frio é completamente diferente. Então, o que Gabi falou de, tudo diferente aqui. Além de ser diferente, a arquitetura é diferente, porque a gente usa, lá, a gente constrói para o calor. Então, é tudo ventilação, é abertura, tipo assim, fazer sombra. E aqui é o contrário. É o contrário. Então, assim, para dar um exemplo, mais um exemplo, assim, de como é diferente. Então, assim, assim, a gente abre muita mente para entender o building science, né? Porque construção, a gente primeiro tem que entender os princípios da construção. Então, quem está muito focado em AI, talvez perca um pouco do que o arquiteto tem que saber antes. Então, assim, eu quero que aquela história, não pule etapas. O AI veio para facilitar a vida da gente, mas não para repor e não para tomar decisões para a gente. Que a gente que vai entender melhor como a gente vive aqui, a questão cultural, econômica, né? Quanto custa as coisas, o porquê da altura de certas coisas. Tipo, se os materiais são de tanto de tamanho, tanto por tanto, você vai construir. A gente tem uma padronização de construção que a gente sempre usa, de janela. Então, assim, é muita coisa, sabe? Nunca vai repor. Mas, lógico, é uma ferramenta poderosíssima. E quanto mais você puder vender, porque antigamente, assim, é como eu disse, o 3D a gente fazia. Imagine, eu antes de fazer ir para o Construction Documents, que é o projeto executivo, eu faço 3D para o arquiteto ver, o cliente ver exatamente como vai ficar. Porque vai que ele muda depois. Imagine mudar o Construction Documents. É muito mais complicado. Então, agora, essa coisa acontece antes. Até antes do Design Development. Então, eu acho que, como eu disse, assim, a gente não tem, assim, tem menos chance de errar.
tá entendendo? Porque o cliente tá vendo aquilo, ele tá tendo, o que é mais legal, assim, do AI é o feeling of the space, né? Porque um CAD, um projeto em 2D, nunca vai passar essa sensação do que é o espaço. Você pode morrer de ver uma planta baixa, você olhar o espaço numa foto, você não tem a menor ideia. E eu amo isso, porque a gente faz isso acontecer no 3D antes da construção. Então, eu sei que tem arquiteto americano que não trabalha ainda com 3D, mas eu acho, assim, é uma coisa nossa, até do Brasil, né? A gente é muito ligado a fazer o 3D. Tecnologia. Às vezes, o meu problema, já vou falar de outra coisa, para poder contratar no Brasil, quando eu tento contratar, o pessoal fica preso só a fazer as imagens, não saber detalhar. Então, às vezes, me limita, porque eu não consigo tipo assim, contratar para fazer o todo, sabe? Porque para ali, só na criação. Assim, lógico que eu já dei todas as informações, mas ficou. Não tem daí como ir para a próxima fase, entendeu? Então, a mesma coisa, quem estava trabalhando com AI, talvez não consiga. Assim, eu espero que não fique preso só a AI, né? Consiga fazer o a mais também, em termos de conhecimento, sabe, construtivo. Eu acho que tem até estudos, assim, falando que quando a gente lida muito com AI, a gente acaba atrofiando algumas partes do nosso cérebro, e eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho lindo o AI, acho maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu tenho as minhas reservas quanto a isso, porque eu acho que tira muito do humano e nunca vai chegar a ser. E eu espero que nunca, sinceramente, eu espero que a bolha exploda logo. Sinceramente, aquilo que eles estão falando, sabe? Que vão precisar de gente, não é essa coisa toda, não vai tirar todos os empregos. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu gosto de um mundo muito mais humano, pra ser sincera com você. E uma coisa que me chamou muita atenção, Luciana, que você falou, aí que você disse que, né, na tua época, que quando você estava conseguindo teu primeiro emprego aqui, você falou, eu quero tanto, assim, nem pensou, né? E ele tá contratada, né? Você não pensou muito a gente não negocia, né? Nosso primeiro emprego é muito difícil de negociar. Acho que tem vários fatores, né? Por ser mulher, por ser imigrante, a gente coloca muita coisa na cabeça. Não vou conseguir, preciso agarrar essa oportunidade. Mas uma coisa que eu e a Carla, a gente tem tentado muito fazer nesse podcast é mostrar para outras pessoas, não só mulheres, a gente, né, fala de uma perspectiva feminina, porque somos mulheres, num mundo muito masculino, num trabalho, num field, né, num campo de trabalho muito masculino, porque nós duas fazemos parte de um campo de trabalho muito masculino. E percebemos muito essa dificuldade das mulheres se imporem, negociarem, decidirem o que querem, né? E aí, eu e Luciana, a gente faz parte de um grupo onde temos vários arquitetos brasileiros que estão aqui nessa trajetória de crescer. E uma coisa que eu vejo muito gente, quanto é que eu cobro por esse projeto aqui? Quanto é que eu cobro pra fazer? E aí, coloca pra horas, faz assim, faz assado. E aí a gente escuta muita coisa de tipo, nossa, mas você cobrou quase nada. Nossa, mas isso aqui não foi. E eu acho que isso cria um problema na indústria inteira, né? Porque aí o próprio arquiteto fica, tipo assim, eles vão procurar as pessoas que fazem mais barato, né? E aí, eu acho assim que não é a melhor forma, não é ideal. É interessante que a gente venda o nosso trabalho pelo que se vale, né? E no Brasil também, né, tinha um pouco dessa mentalidade, porque era escasso conseguir trabalho, né? Mas eu acho que aqui é um dever, uma obrigação de todos nós, né? Vincarmos o pé e dizer, não, é esse o valor aqui. Entender o mercado, né? Não, e então, eu dou muito carão no pessoal, viu? Porque eu digo pra eles, ficando todo mundo, porque, tipo assim, eu sei que brasileiro, quando contrata brasileiro, não entende, né? Mas aí a sua função é dizer, não, mas o valor é isso. E eu já disse várias pessoas que se não tem confiança de cobrar, trabalhe comigo, traga o projeto, a gente faz uma parceria, eu, tipo assim, ter o maior prazer de pagar o que você acha que quer receber por esse projeto, e eu cobrar o que deve ser cobrado para o cliente, porque é o mercado aqui. Aí a pessoa, mas não é assim, não sei o que, aí querem me convencer ao contrário. E eu fiz, ok. Então esse não é o meu tipo de cliente. Eu já aprendi, eu achava, Carla, deixa eu te contar essa, eu achava que se você é brasileira no mundo, tipo assim, de construção aqui, licenciada, ia ser assim, todo mundo vai adorar saber que tu é um arquiteto licenciado. Mas não, o pessoal prefere contratar, tem um pessoal aí que
cobra bem baratinho para assinar projeto. E isso é ilegal, é assinar projeto sem fazer o projeto, sabe? De outra pessoa. E já chegaram para mim para dizer, quanto é que você cobra para assinar? Eu fiz, gente, isso isso não é aqui para nós. Acho que você não está entendendo a coisa, sabe? Não é assim que funciona. A responsabilidade legal, a liability é todo meu no projeto. Então, assim, eu tenho que estar à frente, eu tenho que saber se as medidas foram feitas corretas, se está tudo ok, investigar, ir lá, conhecer o projeto, tarará. É muita coisa, não é só assinar um projeto, não é assim que funciona. Mas, Às enfim, vezes, eu entendo, porque eu passei por isso, mas, assim, eu não sei, eu não tenho resposta para isso, porque eu entendo as pessoas que estão desesperadas para entrar no mercado e trabalhar nessa área, sabe? E só conseguem trabalhar, às vezes, por um contrato que só vai pagar aquilo. Ah, eu só vou pagar isso. Então, assim, ele é como uma forma de sobreviver e trabalhar na sua área, sabe? Mas, enfim, eu acho que é por conta da dificuldade, às vezes, do conhecimento técnico, essas coisas todas que a gente conversou antes, de building code e tudo mais, para poder não só cobrar mais, ou de trabalhar no escritório antes de ter. Vou dar um exemplo. Eu fico impressionada. Eu nunca teria feito um projeto quando eu cheguei aqui sem saber de nada para um cliente, porque apareceu a oportunidade, entendeu? Assim, mas sim. eu fico impressionada, o pessoal aceita, né? Eu não quero falar, tô julgando, assim, bem, é um risco, talvez eles não saibam que estão correndo, sabe? Assim, porque as coisas podem dar certo, mas pode dar super errado, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado em fazer coisa que realmente você não deveria estar fazendo, sabe? Eu vou dar um exemplo, assim, para quem não tá entendendo muito bem, entende a questão de, realmente eu deveria cobrar mais, mas qual é o risco que eu tô levando, né? É simples, né? Eu trabalho em commercial construction e muitas vezes as plantas não estão de acordo com a construção. Não estão de acordo com o que tá lá. Então, o que acontece? No meio do projeto, a gente encontra, no meio da construção, coisas que estão totalmente fora do padrão do Building Code, que é a regulação, que, como a Luciana falou, todo estado tem o seu, toda county tem o seu. Então, a gente está submetido a muitas regulações, né? Muitos códigos. Então, o que acontece? Na hora da construção, tá tudo errado, a gente tem que mudar, vem uma change order. A change order, vamos supor, $50 mil para ajeitar isso aqui. Se o arquiteto não pegou o as-built é aquela planta, né, depois que construiu, tá lá, é o que foi feito. Conditions, yeah. Mas, se ele não foi lá para visualizar o lugar, para ver, para medir, para confirmar, muitas vezes as coisas não estão batendo. E aí, o que acontece? Tem regulações novas, né? Às vezes tem no meu último projeto agora, a gente teve que adicionar um novo sistema de HVAC, sabe? Tipo assim, várias coisas assim que vieram como change orders, né? Aumentou muito o valor do projeto. Então, muitas vezes o arquiteto pode ser responsabilizado. Eu não vou dizer que ele vai ser sempre. Onde eu trabalho, nem sempre a gente responsabiliza o arquiteto quando, teoricamente, até deveria, né? Porque isso é o cliente que decide. A gente tenta trabalhar junto com o cliente, né, e resolver, mas já aconteceu dos projetos que eu trabalhei, da gente ter que responsabilizar o arquiteto, porque ou era ele ou era a gente. Então é isso que a Luciana tá falando, assim, que acho que é tão importante a gente realmente se preocupar em fazer a coisa da forma certa, que é, né, envolve muitos fatores, e aí o teu valor mais alto, cobrar aquilo, vale a pena, porque é a liability que você tem. A responsabilidade é toda em cima daquela pessoa. Ter seguro também, trabalhar com contrato, é um monte de coisa para fazer a coisa correta, entendeu? E tem gente que não está trabalhando dessa forma também. Então isso também é perigoso, né? Não. Mas aí a gente pode passar horas falando sobre isso, porque eu meio que, sei lá, assim, a realidade aqui acaba, assim, eu não tenho como mudar. Eu só tenho como aconselhar e fazer uma melhor, tipo assim, estudem, tentem entender o mais possível, né, ter experiência de trabalhar em escritório aqui, porque isso, você cresce muito aqui na carreira, depois de ter experiência. Umas pessoas que eu conheço que fizeram o que eu disse, trabalhar para o escritório agora, estão trabalhando para um contrato. É outra história, assim, você vê que ele já tem uma experiência muito maior
de entender, né, essa parte de liability, de toda a parte de contrato e tudo mais. Mas é importante passar por isso antes. É tanto que, para ser arquiteto aqui, é uma das fases, como eu disse, o EXP, né? As horas que você trabalha dentro do escritório, lhe dá essa experiência. Então, não pule fases. Voltando àquela fase das fases, né? Mas é isso, gente. Eu queria falar um pouco, talvez, dessa questão de visão, né? De você não perder sua visão, para quem está aqui sonhando grande. Não, eu comentei com as meninas umas coisas que eu tinha umas ideias para falar com elas, e eu escutei um podcast que elas gravaram antes, e eu acabei dizendo, nossa, que coincidência, eu ia falar muito sobre isso, que vocês trabalhando nessa área de projeto, vocês veem tudo como um projeto, né? Vocês quebram as etapas, vocês veem o deadline, vocês estudam o budget, tudo isso é a mesma coisa para a gente que tem planos de crescer, de focar em alguma coisa. E eu posso compartilhar um pouco, assim, dos aprendizados que eu tive, porque a gente falou da questão de eu ter estudado aqui, de ter trabalhado, e depois, não foi da noite pro dia que eu abri meu escritório, né? Teve toda essa fase de passar nessas provas, que de todas essas fases foi a mais difícil para mim. E não é à toa que, nesse país, menos de 1,7% dos arquitetos registrados nos Estados Unidos são latinos. É um número invisível, praticamente, sabe? E dentro desse número, o número que tem escritório próprio é ainda menor ainda, né? Uau. Então, eu cheguei num patamar que eu disse a Gabriela, não é que a vida fica mais fácil, cheguei, assim, é happy end, não. Agora é o começo de outros desafios maiores, né? Que é ter seu próprio escritório. Então, quando eu converso com os outros arquitetos, agora é sempre assim, como crescer, tipo assim, eu tô naquele grupo dos arquitetos, dos brasileiros, mas é mais para ajudar, mas as conversas com meus outros grupos de arquitetos, arquitetas e arquitetos aqui nos Estados Unidos, é mais questão de, a gente tá do outro lado, a gente tá entrevistando, a gente tá escrevendo contrato, a gente tá estudando como atrair clientes tal e tal, como criar marketing, então assim, depois que eu fiz meus provas, eu comecei a entrar nesse mundo de marketing, de entender a parte do business, né? Que a gente não estuda na arquitetura. É outro mundo, né, gente? Então é bem interessante. Foi outra curva para mim, sabe? De fazer postagem, Instagram. Aí eu fiz, ai meu Deus, agora tem que. Eu não sou meio tímida para essas coisas, né? Então, assim, tem que mostrar um pouco. É difícil. Como pegar o primeiro projeto? Vou lhe dizer outra coisa. A minha ideia de arquitetura não é construção. Eu vou dar um silêncio agora depois disso, porque muita gente entra na arquitetura e começa a fazer essa arquitetura que você vê em todo canto. Eu fiz isso. Eu trabalhei em escritórios que fazem essa cookie cutter, né? Assim, essas casas que é tudo parecida, só muda aqui, só bota um verde, só bota e é mais ou menos. Passei anos e anos fazendo isso. Eu abri meu escritório, me prometi que eu não ia postar projetos que eu fiz para os escritórios, porque não é o tipo de cliente que eu queria atrair. O meu escritório é focado em design, é focado em qualidade da arquitetura, é focado em clientes que entendem e valorizam o design. Então, assim, eu já disse não, muito mais do que eu disse sim. Isso dá a impressão que, snob, não. Porque, às vezes, eu não tô mais já a pegar aquele projeto do basement, aquele coisinha que muita gente tá começando, tá naquela sede de pegar qualquer tipo de projeto. Eu tive muito cuidado de escolher bem o tipo de cliente que eu trabalhei, e graças a Deus só tenho referências maravilhosas de todo mundo que eu trabalhei até hoje. Nem todos os projetos eu posto, porque nem todo mundo quer que tá postando os seus projetos. Já fiz projeto na Califórnia também, numa casa moderna lindíssima, de milhões de dólares também. Não tenho as fotos desse projeto até hoje, mas, tipo assim, eu tive muitas experiências boas com clientes que valorizaram o design. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem que criar um branding, né? Quando a gente tá começando o seu escritório. Então, os desafios agora para mim é justamente as pessoas me conhecerem como designer, sabe? Então, esses anos e as experiências têm um valor, né, Gabi? Então, a gente sabe, assim, não é aquela coisa, não é o quick and dirty, aquela coisa do projeto rápido, não sei o quê. Então, eu perco clientes porque muitos contractors só querem isso. Então, é um pouco difícil, sabe? Até parecido com no Brasil, né?
até parecido com o que se quer no Brasil, mas uma coisa que eu vejo assim, e acho que todo empreendedor passa por isso, né? Aquele cliente que te dá muito trabalho também é aquele cliente que não te paga bem. Então eu acho que é bom selecionar. Então acho que essa seleção ela é válida. Às vezes eu prefiro dar uma consultoria, tipo assim, eu tô com um cliente numa casa de praia, não sei o quê, ela só precisa de umas ideias. Eu tô lá da ideia, porque eu cobro por hora, sabe? Mas assim, eu sei que ela não quer pagar o que eu ia receber se eu fosse fazer o projeto da casa toda, sabe? Do que fazer mal feito, fazer pela metade. Então, assim, é diferente. Aí, realmente, tem que só vai querer, isso não vai querer muito. Luciana, é incrível ouvir de você essa questão da jornada empreendedora, né? Porque muitas pessoas às vezes almejam isso. Eu mesma me imagino no futuro talvez empreendendo, mas sei que é um desafio muito grande, que requer foco, disciplina, muitos desafios, entender áreas, né, que vão além da arquitetura, como você disse. E eu queria que você desse, então, um conselho, né, para quem também quer seguir nessa área. O que você acha que a pessoa tem que buscar, já que essas coisas vão tão além, assim, do que a arquitetura requer? Com certeza. Eu queria iniciar dizendo assim que empreendedorismo não é para todo mundo, na realidade, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito romantizada de como é e etc., e não vê os altos e baixos, o começo, que é assim, todos os primeiros anos, para todo mundo que está abrindo um negócio, são desafiadores, né? Então, assim, é muito importante todo mundo começar com o why, né? O porquê, né? Aquela história vocês devem saber da apresentação de Simon, meu nome, o Poder do Why. Eu tenho um livro aqui, em algum lugar, do TED Talk. Vocês já devem ter escutado. Eu sei de quem você está falando, o poder do porquê, mas eu não... Simon Sim. Sinek. Sinek. A gente Acho que pode colocar Sinek. link na descrição. Clássico. Você se entender, e se você não tiver uma visão muito forte do que você quer para você mesmo, todo o resto, tipo assim, não é... aquilo tem que justificar todos os outros sacrifícios, tudo que você vai passar. Então, assim, é muito importante começar dessa forma, porque aí tem a visão, aí a partir da visão a gente vai quebrar os objetivos, como lembro que vocês falaram também nisso, né, os passos para chegar lá, né, então vai focar, então para eu chegar aqui, o que é que eu tenho que fazer? Então as fases, né, para chegar lá, e daí o plano de ação, que é justamente quando a gente quebra mais. E, por exemplo, se quer o emprego dos sonhos, então, o plano de ação seria preparar meu resume, mandar 3 por semana, falar com não sei quem para me aconselhar, entrar no networking. Enfim, o plano de ação é esse, né? Aí daí vai o agendamento, né? Quando aquilo vai acontecer, que não pode ficar só perdido no ar, um dia vai acontecer. Tem que dizer, olha, segunda, terça e quarta, vou fazer isso, quarta que... Então, assim, bem quebradinho, senão ali, se não tiver escrito, não tiver na sua agenda, é como se ele não existisse. Aquele plano de ação vai ficar só no wishful thinking, né? Nunca vai realmente se tornar realidade. Aí daí, entrar no hábito. Eu lembro que vocês falaram isso, todo mundo já leu O Poder do Hábito. Então, assim, é um livro clássico também, todo mundo tem que ler. Atomic Habits, sorry. Yes. É O Poder do Hábito em português? Eu imaginei que fosse. Não, é Hábitos Atômicos, mas eu já li também o Poder do Hábito. Então, esses livros, a gente pensa assim, é tudo no hábito pequeno. Quer ir para academia no outro dia, o hábito é à noite deixar o tênis prontinho ali com a roupa dobradinha, tará. Então tudo aquilo que vai facilitar o que você tem que fazer, né? Então, é a mesma coisa. Então eu vou falar um pouco em relação desse grande desafio para mim, foi passar nas provas do EAIs. E o que eu aprendi naquela época, eu errei algumas coisas, mas o que eu aprendi, eu levo para o resto da minha vida. Então, eu acho que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria meu escritório hoje. Porque essa fase, como eu disse, não pule as fases, me preparou imensamente para hoje ter meu escritório. Tá entendendo? E senão eu não teria confiança de ter meu escritório, não teria a convicção de tudo que eu passei, foi por esse motivo. Tá entendendo? Então, assim, eu gosto de começar com a questão da visão, né? Que é, no caso, de ter a licença no dia desse sonho, que sempre foi parte da minha vida, e depois as coisas que foram necessárias para fazer aquilo acontecer, que é o poder do foco, né? Porque eu falhava antes porque eu queria cuidar dos filhos, queria trabalhar, ter meu próprio escritório, queria
estudar, queria ser uma boa esposa, tudo ao mesmo tempo. E eu não dava conta. Então, assim, eu estava tão cansada no final do dia para estudar que eu não tinha, minha cabeça não estava mais lá, sabe? Por isso que eu estudava bem pouquinho, ou então não estudava, ou então ia para o Brasil, esquecia de estudar, passava um tempo, né? Tirava o foco. Então, eu digo às pessoas hoje em dia, principalmente quem não tem filho ainda, se puder fazer essas provas antes, faça. Foque um ano da sua vida, bom, estude, assim, religiosamente, bote isso como prioridade em vez de faculdade, de trabalho. Um livro que eu amo também, eu gosto, não sei se vocês já leram também, Essentialism. Olha! Eu amo esse livro, que é Qual o justamente nome desse livro? Essencialismo. Essencialismo, que não li não A ainda. disciplina de possuir, de Pursuit of Less. Então, assim, Ok. em vez de focar tudo ao mesmo tempo, focar, né? Até Então, só eu, que no tento ano do equilibrar Covid, todos os pratos. Eu também, vou colocar na minha lista. é outro. O ano do Covid, que foi quando tudo foi cancelado, meus filhos, eles faziam muita atividade, faziam música, esporte, tipo assim, era muita coisa, então todo dia eu tava levando eles, e eu juro, eu saía com o meu livro assim, pra, enquanto eu tava esperando eles, ficar lendo no carro, então, era meu estudo, era assim, quando cancelou tudo, eu fiz, sabe assim, aí foi quando eu disse, agora vai. Então, se você olhar, quando eu passei nas provas, em menos de um ano eu passei em 5 provas. Porque foi agora eu vou fazer o que realmente eu sempre quis fazer. E não foi, assim, não foi determinado por mim, mas eu comecei a ter tempo, né? Então a gente às vezes ou faz o tempo ou o tempo aconteceu para mim. Mas se eu não tivesse filho, eu não teria esse problema. É isso que eu tô dizendo. Às vezes a pessoa tem que ver que nem todo mundo pode. E eu não deixaria, não, eu entendo completamente que se, né, o filho vem em primeiro lugar. Então assim, a gente sabe como é. Então, o foco, muito importante, o poder da disciplina, né? Porque a gente fala muito assim, um pouquinho todo dia, que é o Atomic Habits, né? Muito mais importante do que tentar grandes coisas, mas assim, constantemente, o poder da constância, né? Um pouquinho. E ali, quando você vê, vai crescendo. Eu tinha um hábito, vou dar um exemplo, eu acordava e fazia 20 questões de manhã. Todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, só porque se eu não acontecesse 1000 coisas durante o dia, eu não tivesse tempo de estudar, ali eu já tinha estudado pelo menos aquilo. Então, determine o que é o seu mínimo por dia. É ler 5 páginas, é fazer 20 questões, então assim, isso aí fica mínimo. Então assim, você sempre está satisfeito, porque no final, quando você não deu para estudar 2 horas, mas você conseguiu aquilo, tá entendendo? Então, eu acho muito importante, assim, você determinar para você mesmo o que vai ser. O poder do environment, o meio que você está. Nossa, eu tive que dizer não muito para amigas, porque era para sair, fazer coisas legais, mas não estavam mais dentro do meu ciclo de amizade que tinha o mesmo objetivo que eu. Eu faço Então, a mesma coisa. eu coloquei dentro de um grupo que todo mundo estava estudando para as provas, só falava nisso, era só assim, e você estudou, e como é que foi, quanto tempo você vai se dar para estudar para essas provas? Era só isso. Então, assim, isso é muito importante, não só isso, mas o seu ambiente de estudo também, de ter aquela coisa só na mesa, focar, porque quem é distraído como eu, tipo assim, se tiver 300 livros aqui, eu vou acabar fazendo coisa que não estou fazendo, o celular. De manhã, eu deixo lá em cima, para não, porque meu escritório é embaixo, 3 horas por dia, não pega um salário 9 às 12, só trabalha, foco. Tipo assim, porque se eu tiver, eu sei que eu vou olhar. A gente sabe que vai. Então, é muito importante, assim, evitar distração, tudo mais. E também, assim, accountability, né? Quando você está no grupo que está todo mundo com aquele mesmo objetivo, a gente se ajuda porque tem o mesmo objetivo, né? Então, esse é o poder da comunidade, que a gente pode falar também, né? Que está dentro de grupos. O NCARB tem uns networks. O que mudou a minha vida para passar nas provas foi entrar no bootcamp, que foram, no começo, 10 semanas. A gente se encontrava toda semana. Só, assim, cada semana tinha um material que a gente tinha que estudar e comentar, tipo assim, e fazer questões. Então, assim, a gente estudando junto, você fazia 3 perguntas, cada um criava as perguntas, a gente se juntava e estudava junto, sabe? Isso, assim, é muito, muito importante, assim, você ter pessoas ao seu lado, então, estudar em grupo e tudo mais. É tanto que eu tentei abrir um grupo, Gabi deve saber lá com o pessoal dos arquitetos,
mas a maioria do pessoal não está pronta ainda para fazer essas provas. Então foi uma dificuldade, foi uma minoria da minoria. Talvez eles estejam prontos depois desse episódio. Como seria bom. Mas aí aquela história, eu também, eu sei que alguns compraram casa, teve questão de green card, que demorou, que não sei. Cada um passou por uma coisa pessoal e o foco mudou. Então, às vezes, a vida acontece. A gente não tem como controlar, né? Doença, viagem. É tanta coisa, gente. A gente nunca sabe, né? Vida então, de imigrante, muita coisa. A gente tem que se dividir aqui e lá, né? Mãe tá vindo, a gente tem que dar assistência e tudo mais. Então é isso. E também o deadline, né? O poder dos prazos. É outro livro que eu queria falar, que eu vi quando Carla falou de 90 dias. Olha, eu amo esse livro aqui, 12 Week Year. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele fala justamente, em vez de você planejar, sabe, a gente tá no começo do ano, tá todo mundo escrevendo seus planos pro ano inteiro. E isso aqui, ele faz você focar em, tipo assim, 12 semanas. Cada 12 semanas você vai ter um goal e vai só focar naquilo. Então, isso ajuda, que eu digo a todo pessoal, quando eu fiz essa ideia do grupo de estudo, 12 semanas para uma prova. 12 semanas para outra prova. E assim vai. Então, assim, não precisa tentar estudar tudo, nem entender de tudo, porque a gente vai focar só ali. E é um tempo suficiente, sem estresse. Porque é muita coisa para ler, mas ao mesmo tempo, se um dia uma semana não der, porque aconteceu alguma coisa, adoeceu, o que foi, você continua, sabe? E o que ele mais fala, assim, é que você, em vez de você escrever o que você vai fazer até o final do ano, você consegue, o deadline sendo shorter, sabe? Focar. A mesma coisa que a gente estava falando antes. Então, é muito legal essa coisa. Tanto que minhas agendas são sempre de 3 meses também. Porque eu sempre boto o objetivo daqueles 3 meses. Incrível. E eu vou até compartilhar agora, aproveitar essa dica, porque eu comentei com o Gabi que eu ia compartilhar um plano que eu tenho nesses meus 3 meses agora de 2026, que vai ser criar um grupo, uma mentoria, na realidade, para ajudar justamente a quem está nessa situação de tentar entender os métodos construtivos aqui, que não conhece o Building Science, porque o meu foco vai ser mais assim, o porquê das decisões, cálculo de R-value, é tanta coisa assim que é mais a nível, eu tô falando mais a nível de projeto executivo. Eu não vou ensinar ninguém a fazer design, a fazer planta e elevação. É a partir disso, além de planos e elevações, é quando você saber o detalhamento, especificação, corte, coisa assim, de ensinar as pessoas a ler um detalhe, e não só arquitetos, mas os construtores, porque muitos olham as plantas e não entendem, cada linha ali tem um significado, tem um porquê, porque o flash está localizado aqui, que tipo de material é esse, qual é o tipo de insulation, o porquê desse tipo de insulation, é muita coisa específica para o clima do frio, sabe? Ice damming, é tanta coisa que a gente pode falar, então eu vou focar mais, vão ser 10 semanas, mas bem a nível assim, já de quem já tem uma ideia, já veio como arquiteto, já trabalha na construção, mas quer aumentar o nível do seu conhecimento na área de ciência da construção, né? Acho que a gente deve falar. Sim. Inclusive, eu tô bem animada com esse curso, que eu quero fazer essa mentoria, porque eu também trabalho na construção, então para mim tem muita coisa às vezes que ainda tá, né, que não tá, podia melhorar. Então eu acho assim que usar, né, ter essa opção de ter alguém que já tá aqui há tanto tempo, que tem essa experiência, que conhece de obra, que conhece de arquitetura, que sabe o que tá fazendo, que conhece o mercado, é muito rico, né? Então, assim, você falou que além de pessoas que querem trabalhar com arquitetura, pessoas que também trabalham na construção, que é o meu caso, podem fazer essa mentoria e devem fazer essa mentoria. Ou uma pessoa que quer tirar a sua licença de contractor, por exemplo, tá entendendo? Entender mais o building code aqui. Então, assim, eu falo daqui porque eu nunca construí em Miami, no sul dos Estados Unidos. Então, lá é diferente. Então, as leis são diferentes, a forma de construção é diferente. Então, eu vou focar mais no clima Climate 5, né? Que é o clima dessa área de cima e New England. Então, é bem específico para a construção aqui. E outra, deixa eu mostrar. O Energy Code daqui, a gente tem o Stretch Code de Massachusetts, que é bem mais restricted, né? Então, explicar as diferenças de quais as cidades que estão usando o
código mais estrito do que outros, o porquê, qual a diferença de detalhar, de fazer insulation, porque tudo é camadas, né? Então a gente tem que escolher outros materiais diferentes para certos tipos de construção. Então, assim, vai ser bem técnico. Não é muito. Não é todo mundo que gosta de curso técnico, né? Mas o que eu tô pensando vai ser bem assim, sabe, entrando no detalhe, entendendo bem o Parece porquê. que tá indo na dor das pessoas, onde a gente normalmente tem medo de ir, né? Dizer, ai, não quero, porque eu tô evitando ao máximo, mas eu acho que é onde exatamente a gente deve ir. Esse curso surgiu de uma necessidade, eu vou falar que é um pouco pessoal também, minha vontade de contratar brasileiros, às vezes, e eu noto que todo mundo que me manda seus portfólios, seus currículos, eles têm um limite do que eles mostram de desenho, eles só mostram no máximo ali planta, elevação e uma puxadinha de material, uma coisa, e não entra no detalhe, sabe? Então, essa parte que eu quero que as pessoas entendam, assim, isso aí não é suficiente, pelo menos para arquiteto não é. E outra, eu não estou contratando um designer, eu estou contratando alguém que tem esse conhecimento, que possa carry the construction documents. Era o que eu fazia quando eu trabalhava no escritório de arquitetura. Eu fazia, ele nem de encada ele não usava, eu fazia do começo ao fim o construction documents inteiro, entendeu? Então, assim, esse é o meu objetivo. Agora, eu sei que não vai ser da noite por dia, eu sou muito perfeccionista, esse é um problema grande, porque eu já comprei mais livros para estudar mais coisas e estou lendo muito para entrar no que tá, tipo assim, porque building code, building science é uma coisa que nem todo mundo agree. Às vezes tem uma diferenciação, se vamos supor, o ridge is to be vented or not. Tipo assim, tem uns que diz que são, que deve, que não deve. Então, eu posso até mostrar o pros e cons das opções, né? Mas é isso, gente. Isso é a novidade para mim em 2026. Eu espero que essas dicas, né, de todas essas o que a gente passa, né? A gente, no caso, do que bom e ruim que a gente passa, a gente consegue voltar e agora tentar ajudar outras pessoas que estão na mesma jornada de dizer, ó, é possível, né? Eu acho que é o mais legal. E sucesso ele é construído assim, é um objetivo por vez. Não se sinta overwhelmed, assim, de tentar conquistar tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que independente de sermos imigrantes, né? Isso é, em geral, a gente tem objetivos diferentes, em tempos diferentes, né? E saber que it's ok, sabe? Às vezes os filhos vão ser prioridades até certa idade. Eu tô com adolescente, né? Eles não querem que eu passe o dia com eles mais. Então, assim, acabou aquela fase. A gente cria uma certa independência por conta disso. E saber construir seus sistemas, né? Que os sistemas de trabalho são tudo. Assim, até nessa parte de detalhamento, uma vez que você entende como funcionam as coisas direitinho, fica mais fácil pegar o próximo projeto, porque você entende o porquê, né, de tomar certas decisões, de detalhar coisas certas. Porque, assim, não existe uma solução para todos os projetos, é isso que eu quero dizer, assim, mas você entendendo o porquê, você sabe adaptar, né, para cada projeto. É isso aí. É isso, mas... Eu não sou arquiteta, mas achei que a ideia é incrível. Vai surgir novas oportunidades para as pessoas trabalharem na área, se Eu quero capacitarem. ter minha equipe no final, se Deus quiser, de ter uma pessoa Quem sabe, Eu já estava entrevistando, sabe? Já estava querendo contratar há muito tempo, mas eu chegava na conclusão que poxa, eu tenho que parar para ensinar tudo isso para a pessoa. E para eu parar para ensinar para uma pessoa, eu vou fazer uma coisa mais abrangente e, no final, as pessoas que querem trabalhar, tipo assim, né? Porque aqui nos Estados Unidos não precisa de licença para fazer casas de uma ou duas famílias. Então, esse curso vai focar em residencial por isso. Porque você pode fazer uma coisa legal, entendendo o que está fazendo, profissional, entregar um projeto completo para o seu cliente, e ter confiança no que você está fazendo. Eu entendo, I know what I'm talking about, sabe como é? Não ficar assim, guessing, ou fazer coisa que depois vai dar problema, porque, né, não sabia, não. Aí você teve tempo de estudar. E eu espero que as pessoas tenham esse foco também de passar 12 semanas comigo, entendendo do começo ao fim, porque cada módulo vai ser fundação, só fundação, tudo de fundação. Outro módulo só paredes, outro módulo vapor barrier, outro módulo, tipo assim, vai ser bem assim, focado em cada Passo tema, a passo, sabe? né? Porque é a única forma de você conseguir entender o porquê, né? De cada pedaço da construção é diferente e tem motivos diferentes de ser daquela forma, né?
Aí é isso, mas espero que 2026 seja um ano muito crescimento para vocês também. Eu adoro o trabalho que vocês estão fazendo. Então, de parabéns. Obrigada. Muito orgulhosa de ver mulheres brasileiras aqui brilhando nos Estados Unidos e lifting up, né? É isso que é outra coisa. A gente está aqui para ajudar uns às outras também. Eu tento fazer Ajudar isso a também comunidade. lá no grupo, na nossa comunidade. Vou ter o maior prazer de divulgar o podcast para vocês para o número maior possível de pessoas. E Obrigada. vocês vão continuar Obrigada. crescendo muito. A gente também vai ajudar, né, no que for possível na divulgação do seu curso. Parece ser muito interessante. Tenho certeza que várias pessoas terão interesse. E eu achei interessante que você já falou, né? A gente geralmente finaliza o episódio perguntando por livros, né? Recomendações. Você passou vários, né, aqui no episódio já, e que eu achei que foi muito alinhado com o momento que a gente está vivendo, né? O início do ano novo. A gente acabou de publicar no canal, pessoal, um vídeo sobre como estabelecer objetivos para esse novo ano que está começando. Então, confiram lá também. Mas eles estão muito alinhados ao que a Luciana falou aqui também, que eu acho que são dicas maravilhosas que todo mundo pode aí levar para si, né? Acreditar em você mesmo também, né? Questão da fé, esse aí eu também gosto de falar, porque é o que me sustenta todos os dias, acordar e agradecer e estar na companhia de Deus. Tipo assim, é mais importante. Eu não faria nada do que eu estou fazendo se eu não tivesse esse momento inicial, todas as manhãs. De tudo que eu fiz na vida, eu acho que o que eu mais tenho orgulho é esse relacionamento que eu desenvolvi com Deus, por esse hábito de acordar de manhã, com oração, com agradecimento, com ler a Bíblia. Tipo assim, coisas que realmente elevam, né, ao meu espírito e me conectam com Ele. Porque a gente tá aqui para servir, no final. Então, assim, eu sempre pergunto a Ele 5 coisas me pergunto no final do dia, né? Deixa eu ver se eu lembro, assim, decorado, mas eu tive meu tempo com Deus hoje, eu me relacionei com Ele, eu tive meu tempo de agradecimento. O 2 eu me movi, eu fiz algum exercício físico, alguma coisa assim, para não ficar tão parada, que a gente precisa, corpo, mente e alma tá sempre ligado, né? Eu aprendi alguma coisa hoje, eu sempre ou li um livro, ou assisti um YouTube, ou alguma coisinha, teve alguma coisa que eu aprendi. A 4, eu servi alguém, eu ajudei alguém, eu tirei a dúvida de alguém, eu fui, tipo assim, alguém precisou de mim, eu tava lá para essa pessoa, assim, né? A gente nunca sabe quando a pessoa tá precisando, mas eu acho importante estar. Às vezes eu fico danada, não sei se você nota, alguém pergunta coisa, quando eu tô no meio de uma coisa lá no grupo, eu fiz, meu Deus, eu tenho que parar tudo para responder, mas eu me sinto necessidade tão grande de ajudar, que eu não sei o que sempre foi de mim. E a última eu liguei para minha mãe. Eu ligo para minha mãe, eu tenho que ligar todos os dias e estar conectada com ela. Eu tenho câmeras lá em casa, eu assisto, vejo eles à distância, eu estou cuidando deles à distância, minha mãe e meu irmão. E minha família, né? Então, assim, eu acho que tendo essas coisas da minha vida, eu estou tranquila. Então, essa parte do servir, às vezes pode ser através do design, da arquitetura, e talvez agora seja através do ensinamento. Porque, como o Gabi sabe, a gente pertence a 2 mundos e eu preciso estar lá em casa no Brasil. Então, uma forma de eu poder trabalhar do Brasil, mas ajudando as pessoas e fazendo o que eu gosto mais, que a minha vida toda eu estudei, né? Eu fiz faculdade lá, fiz faculdade aqui, estudei para essas provas. Então, assim, uma coisa que para mim não falta, às vezes eu fico pensando assim, quando a gente faz projetos residencial, a gente usa tão pouco do conhecimento que a gente usa para as provas, que eu fico, gente, é tão engraçado, acho que 10% é residencial, porque o resto todinho para as provas, quando é comercial, é o IBC, né, que eu sempre digo. Mas mesmo assim, mesmo que sejam 10% do que eu aprendi, eu puder ajudar muita gente aí, eu espero que seja o caso nesse ano. Eu tô com esperança que vai dar certo, sabe? Eu tô botando foco e dependendo de mim, já deu. Luciana, eu acho que sucesso é feito de vários parâmetros diferentes, né? Então dá para se ver o porquê que você chegou onde você tá. Então eu agradeço muito pela tua presença aqui. Antes de você ir, eu queria só perguntar uma coisa. Se a tua vida fosse um projeto, em poucas palavras, qual seria o nome desse projeto? Eu acho que eu tento focar é amor. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas pode ser. É design a life love. É o meu objetivo. Design a life that you love. Eu tenho isso até como apresentação para meus clientes, porque é amor a
ao meu cliente, né? Fazer o meu melhor por ele, é amor ao design, é amor à biofilia, que é a natureza, é amor à comunidade, então servir a comunidade, é amor ao próximo. Então, assim, sem isso, na vida não tem sentido. Então, assim, é um projeto de amor, eu acho, assim, a servir, né, também, porque a nossa forma, Deus, eu sempre digo assim, cada um tem um dom, né, tem aquele que é o dom de curar, que vira médico, então, o meu é do design, então a gente transforma a vida das pessoas através do design. Então, é um poder muito forte que a gente tem, que a gente, assim, não percebe que tem, mas a gente determina como as pessoas vão viver, qualidade de vida, o espaço, como elas vão, porque cada projeto é diferente. A gente fala muito em residencial, mas também, né, tem o projeto comercial, e você faz as coisas acontecerem. Então, o seu é pegar a visão e fazer ela acontecer, né, como project manager. Então, cada um tem uma função diferente no papel das coisas acontecerem e dessa visão ser realizada. Mas eu falei isso porque realmente é parte do meu mission statement, é Design a Life That I Love. E é por isso que eu tenho tentado sempre correr através dos meus sonhos para viver de uma forma que alinha, né, com a vontade de Deus, mas também de uma forma que, se Ele me abençoa, eu posso abençoar os outros também. É isso aí. Muito obrigada, Luciana. Eu amei essa conversa, aprendi muito com vocês. Como eu disse, eu não sou arquiteta, mas amo aprender sobre todo o que engloba esse mundo. E se as pessoas quiserem te encontrar em redes sociais, como elas podem, sim, se conectar com você? O meu Instagram, né, Triplet Studio, é público, certo? O meu Facebook já é privado, geralmente eu só aceito, porque eu posto muito mais pessoal lá, então eu vou dizer que talvez, né, dependendo. O LinkedIn, Luciana Triplet, Luciana Braga Triplet, que no Brasil era Braga, eu deixei o Braga no meio para as pessoas me reconhecerem, me acharem lá. Mas agora com esse curso, né, aí vai ser o IMA, que é Education and Mentorship for Aspiring Architects and Home Builders. Então, assim, vai ser bem específico para essa área, mas é o plano de 2026 que eu estou trabalhando. Estou com a mentora também, estou tendo toda uma assistência. É outro mundo para aprender, viu, Carla? Essa coisa de curso, nossa, a parte de tecnologia. Eu estou, assim, ainda sofrendo um pouco para chegar lá. Mas vai dar certo. Mas é incrível. Então, você está querendo fazer, se dispondo, se capacitando para fazer esse curso, já é incrível. Todo mundo tem um diferencial, né? Eu acho assim, só ser arquiteto é uma coisa. Ser arquiteto brasileiro, aí já faz, né? A gente tem que saber que eu não quero competir com todo mundo, sendo igual a todo mundo. Eu tenho que explorar o que me faz ser diferente de todo mundo. Eu acho que essa coisa de ser brasileira, e também eu gostar muito do design brasileiro. Não sei se você já viu meu design, mas eu tento trazer o toque do nosso design, que eu amo, o design brasileiro, para meus projetos também. Então, assim, é um pouco do meu diferencial também. Você fala de design brasileiro, vê na minha cabeça na hora, Cobogó. Não sei porquê, mas eu acho que, não é? Eu sempre lembro Cobogó. É isso que eu digo, assim, com a realidade daqui. Tem coisa que a gente sacrifica, porque a gente gosta, mas fica mais difícil usar aqui. Verdade. Mas, se for uma área externa, dá. Verdade. Depende muito da adequação. É isso aí. Mas, com certeza. Obrigada, Luciana. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Luciana. Pessoal, para quem assistiu até aqui, não se esqueçam de se inscreverem e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.